Ok, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma etapa do curso de propagação de peixes tropicais, curso ministrado pelo Instituto Federal Catarinense Campos do Rio do Sul, pelo professor César de Marermes, hoje, dia 26 de junho de 2019, 19 horas e 6 minutos. Conforme a gente já conversou, pessoal, hoje nós vamos trabalhar a parte de qualidade de água, não só da reprodução especificamente, né, mas também a qualidade de água já num contexto de produção, né? Porque no final das contas acaba ficando tudo na mesma coisa, né? Algumas coisas a gente vai discutir mais específico aí da parte de reprodução já. Eu acredito que hoje a gente já entra numa parte mais técnica do processo. Opa, derrubei o negócio aqui. Mas vamos aproveitar para discutir um pouquinho em contexto geral, tá? Antes de iniciar, opa, Sidney chegou agora no grupo lá, vamos ver se ele entra logo aqui. Vou fazer uma chamada aqui, porque depois esse pessoal que chega na hora assim, depois eu tenho que dar uns pontinhos extra, né? Quem chega na hora a gente tem que privilegiar, afinal, compromisso é compromisso para todos, né? Deixa eu só salvar aqui. Dia 26, aula 7. Ok. Então, assim, antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. A visão de qualidade de água que eu vou apresentar para vocês aqui, se alguém deu uma olhada no material que eu enviei, já deve ter percebido que é um pouco diferente do que está acostumado a ver. Qualidade de água aqui não é falar pH é 7, oxigênio é tanto. Não, nós vamos entender a qualidade de água, tá? Como eu fui produtor de alevino muitos anos, né, por muitos anos, eu sei que no fundo, principalmente nas regiões onde o pessoal tem mais dificuldade de acesso à assistência técnica, vocês acabam virando, vamos dizer assim, são os consultores, né, tanto para os produtores quanto para o pessoal que vende aeração, que vende aeradores, né, às vezes não é um pessoal que está tão preparado. O produtor de alevino ele acaba virando a referência, né, porque onde, no que mexe com alevino, tem que entender de peixe, né? Não tem como mexer com a reprodução sem entender de peixe. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Aqui tá tudo verde, tudo ok, tudo vibrando, aqui diz que tá tudo certo, né? Tá me ouvindo? Tudo certinho? Ok. Então, assim, o que eu vou trabalhar aqui de qualidade de água talvez assuste alguns. Eu quero deixar muito claro. Eu programei esses slides, se eu der um pega aqui, eu termino tudo hoje à noite, tá? Mas eu não gostaria. Eu programei esses slides para 3 noites de discussão. Opa, Thaís presente? Opa, muito bom, dona Thaís, bem-vinda. Thaís é uma conquista recente nossa, que é a menina da agronomia aqui do Campos Rio do Sul, filha de psicultores. Muito bem-vinda, Thaís. Eu gosto muito de ver o teu nome aqui no grupo, tá? Vai dar, se der tudo certo, vai dar prosseguimento ao nome Hintman, aqui no Alto Vale. Então, assim, a qualidade de água que a gente vai discutir é uma qualidade de água que tem teoria, mas ela está fundamentada na prática do dia a dia. É uma coisa que me incomodou muito, depois de trabalhar muitos anos com piscicultura, quando eu fui fazer a graduação, mestrado e principalmente o doutorado, eu fiquei muito, como é que eu vou dizer, a palavra revoltado talvez seja um pouco forte, mas indignado, né? Pelo fato de eu perceber que o pessoal da academia não tinha um entendimento do que é a qualidade de água lá na produção, lá na beira, na ponta, né? Era uma coisa ou muito química, né? Ou muito básica. pH é 7, oxigênio é 3, 4, não sei o que, né? E aquilo não me contentava, porque eu via que isso lá no dia a dia, isso não refletia exatamente as ações do que a gente precisava. Só uma verificação aqui, Garibaldi e Sidney, vocês estão online? Vocês estão me ouvindo? Aparece para mim aqui que vocês estão offline. Eu achei estranho, nunca percebi, é a primeira vez que eu vejo isso. Sidney e Garibaldi. Ah, tá, o Sidney agora mudou. Ah, deve ser porque quando entrou, ele deve ter dado essa notícia. Interessante.
Tá, beleza. Qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá, pessoal? Vamos digitando que eu vou acompanhando o bate-papo aqui e vou falando. Então, assim, a qualidade da água que a gente vai trabalhar aqui, ela é uma qualidade de água um pouco diferente. Ela é uma qualidade de água um pouco mais difícil, tá? Lógico, não vamos sair daqui agora sendo engenheiros de aquicultura em qualidade de água. Não é essa a ideia também. Mas precisa, sim, né, conhecer os fundamentos. Eu tenho uma preocupação muito grande em entender da onde que, como é que a coisa funciona, qual é o princípio, né? Não é só uma questão de saber qual é o valor da qualidade de água. Ah, vai medir lá, o pH deu 7, está tudo certo. Tá. 7 pode não significar absolutamente nada, dependendo como você relaciona. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é uma visão bem fundamentada, tem fundamento científico que a gente vai discutir, só que é uma coisa aplicada à piscicultura com base no que a gente viveu, no que a gente fez aí durante 27 anos de piscicultura. Tá? Então, talvez algumas coisas surpreendam, né? Vocês, porque eu já comentei na outra aula, nós vamos derrubar paradigmas, nós vamos enfrentar o que eu chamo de lendas rurais, né? Nas grandes cidades tem as lendas urbanas, né? Ah, uma loira naquele cruzamento aparece à meia-noite, não sei o quê, né? Tem essas lendas urbanas, né? No meio rural tem as lendas rurais, né? E a piscicultura é cheia de lendas rurais, né? De coisas que quando você vai na ciência, elas não têm fundamento, né? Elas não se encaixam. E coisas que são fundamentadas na ciência, quando vão a campo, não fecha, não é assim que acontece, não é replicável, né? Você faz uma vez dá de um jeito, faz outra vez, dá totalmente diferente, então não é um padrão, né? Então isso tudo a gente teve cuidado de filtrar, tá? E organizar de uma forma sistêmica aqui nos slides. Vocês já receberam a apostila, vou postar de novo a apostila para garantir. Para quem quer estudar a qualidade de água, a apostila que eu postei, vou postar de novo ao final da aula depois, ela é um material que foi elaborado para o nosso curso técnico em aquicultura, aqui do Alto Vale. Então é um material assim, bem aprofundado, ele passa desde os conceitos básicos do que é uma água de uso, reuso, uma água de origem, né, esses conceitos assim, até chegar na parte do off-flower, né, a questão do gosto ruim, o gosto de bar, essa coisa toda, né, passando por todos os aspectos possíveis da qualidade de água. Então, para quem quer estudar, isso é uma coisa para vocês lerem com calma, né, vocês vão estudando, eu não vou desaparecer, eu vou estar sempre online por aí, né, tanto no WhatsApp quanto aqui no Telegram, eu sempre vou estar à disposição para tirar dúvidas mesmo, o curso estando encerrado, isso aí, com certeza, nesse tempo a gente vai construir uma amizade, né, tem algumas pessoas aí que a gente já é amigo, né, o André Lopes, por exemplo, a gente de vez em quando, até hoje de manhã, era 4h30 da manhã, né, André? A gente estava aí conversando, batendo papo, falando da vida, né, e eu nunca vi o André na minha vida, ele nunca me viu, né, e somos muito bons amigos, né, André? São coisas assim que o mundo hoje permite, né? Então, com certeza, nessa caminhada, né, desses 2, 3 meses, 4 meses que nós vamos trabalhar, a gente vai estabelecer um vínculo, né, que vocês precisando, vocês chamem, eu estou à disposição de vocês, né? Não é porque acabou o curso que o César não vai me atender. Às vezes eu tenho minhas ocupações, eu tenho meus tempos um pouco limitado, eu tenho bastante atividade, né, até por estar fazendo isso aqui, se vocês podem imaginar, isso não é uma coisa que a gente faz, não tem nada a ver com minha carga de trabalho, tanto é que não conta nas minhas horas isso aqui, isso é uma coisa que eu faço porque eu tenho um compromisso de atender a sociedade, não é demagogia, é como eu penso mesmo, né? Então, estudem aquele material com tempo, né? É difícil, tá, mas tem que estudar, não tem outro jeito de entender como a coisa funciona, tá? Pois é, você nem me conhece, André. Eu já acho que eu sou gente boa, vai que eu não sou. Eu posso ser um trambiqueiro, isso, não me conhece? Tô brincando. Abraço pra você, André. Vamos lá. Então, assim, não se assustem com as informações que a gente vai trazer, principalmente de oxigênio e amônia, tá? São dois pontos, assim, que nós vamos discutir bastante, ok? Vamos lá. Tá certo, André, tá certo. Vamos lá, então. Primeiro aspecto que a gente vai dar uma abordada, né, que nem eu já tinha comentado na semana passada, infelizmente na segunda-feira eu tive que interromper, né, que o sistema não estava funcionando, hoje está show, foi bom, foi até bom que deu a travada, que eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, que agora eu estou conseguindo usar bem melhor o software, né.
A primeira coisa que a gente precisa lembrar, ó, gente, sempre lembrem disso aqui, ó, tá? Todo ser vivo em condições naturais, o que ele busca? O que o ser vivo quer? Primeiro, nutrição. Ele quer alimento, tá? Todo ser vivo em condição natural, o que quer dizer condição natural? Não é aquele ser também que está preso numa gaiola, confinado, com luz controlada, temperatura controlada, aí muda todo o processo. Mas quando a gente fala em condição natural, a gente quer dizer assim, um açude, um viveiro, um rio, né? Alguma coisa assim. Todo ser vivo, não esqueçam disso. Inclusive nós, tá? Inclusive nós, seres humanos. Todo ser vivo ele tem 3 prioridades, na seguinte ordem: nutrição, conforto, perpetuação. Tá? Observem, a primeira necessidade de qualquer ser vivo é a nutrição. É alimento em quantidade e qualidade adequada. Tá? Isso inclui água, isso inclui proteína, isso inclui aminoácidos, minerais, vitaminas, energia, né, uma série de questões que vão garantir a nutrição desse animal. Uma vez ele estando nutrido, o segundo aspecto que ele vai buscar é o conforto. O que é o conforto? Tá? É estar num ambiente, se posicionar num, a gente chama de entorno, ou seja, o que está em redor dele, o que está próximo dele, que isso traga conforto para ele. Se a gente olhar isso para um mamífero, vamos olhar para nós seres humanos, eu gosto muito de assistir ali no Discovery, tem aquele Largados e Pelados, não sei se vocês assistem, têm acesso. Parece uma bobageira, mas eu gosto de assistir justamente por causa dessa questão, como que tem um padrão, né? Como que o pessoal se organiza, né? Primeira coisa, eles procuram água, comida, depois eles constroem uma barraca quando achou água e comida. A parte da perpetuação, não sei se eles fazem porque não mostra, né? Mas eu não sei não, acho que às vezes em quando rola umas perpetuação lá também. Mas o que todo ser vivo procura então? Nutrir, procura ter conforto, tá? Estar bem no local onde ele está, e só depois ele vai se reproduzir. Então observem, vamos aplicar isso aos nossos peixinhos. Ele tem que estar bem nutrido. Não adianta eu fazer um conforto bom para ele e querer que ele se reproduza. Se ele não estiver adequadamente nutrido, ele não passa para a próxima etapa, que é conforto e depois perpetuação. Lembra que nós já conversamos essa questão da alimentação, usar o alimento natural? Por quê? No caso da reprodução, a aração industrial, nem sempre ela vai atender, dependendo da característica da espécie, obviamente, nem sempre ela vai atender o item quantidade, principalmente qualidade, tá? Sempre procurar trabalhar um pouquinho, eu repito isso, e vou repetir isso várias vezes, com o alimento natural. Estudar a biologia do animal que vocês estão trabalhando. Procura entender como é que ele é na natureza. Converse com quem conhece, procura baixar o material, estuda, consulta pessoas que conheçam, tá? Para que você possa definir com precisão o que é esse nutrição para essa espécie. Tá? Uma vez estando nutrido, com qualidade e quantidade, o próximo requisito que o espécime, né, que o ser vivo vai procurar é o conforto. Ele vai querer se posicionar num ambiente que lhe dê condições adequadas, temperatura, luz, pressão, oxigênio, né? É ali que entra a qualidade de água. Estudar a qualidade de água é estudar o conforto do peixe. Quando essas duas situações estão atendidas, ele automaticamente se encaminha para perpetuação, desde que esteja presente o sexo oposto e tenha a idade de maturidade, a reprodução vai entrar em processo. Tá? Ele pode não chegar às vias de reprodução, mas o processo da reprodução vai iniciar, desde que ele consiga nutrição, conforto, ou seja, qualidade de água. A perpetuação é muito mais fácil. Tranquilo até aí? Tenho isso sempre em mente, é por isso que a gente estuda a qualidade de água. Nutrição, conforto, perpetuação. No nosso caso, isso é ainda mais importante, porque se você faz só engorda, né, esses dois aqui já atendem. Mas no nosso caso, nós queremos uma coisa um pouco mais além disso, nós queremos que ele se reproduza. Por isso que a gente vai trabalhar os reprodutores, depois a gente vai ver a parte de manejo de reprodutores, larvas, etc, etc. Nós vamos ver lá que as densidades de acomodação dos reprodutores são
bem menores do que um peixe de cultivo. Aí você vai falar assim, ah não, o pessoal produz lá tilápia 25 toneladas por hectare, estocado no viveiro. Não, beleza, ele não vai ter uma condição de conforto ideal para chegar a uma perpetuação. Para a matriz não dá para fazer isso. Né? Para um estoque, tudo bem, mas se você está esperando que eles se reproduzam, não dá para ir nessa linha. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Deixa eu só salvar mais uma presença aqui. Volta e meia eu dou uma salvada para garantir que eu não perca nenhum dos alunos, que eu não quero reprovar ninguém por falta. Deus que me perdoe. Em função disso daí, tá? Como é que a gente começa estudando a qualidade de água? A gente precisa lembrar, eu coloquei um tambaqui, para ninguém dizer que eu não lembro o pessoal do norte aí. Né? Coloquei um tambaquizinho aí. Eu não sei se os números estão corretos, né, se é mais ou menos isso mesmo, mas é baseado numa publicação científica isso aqui. Vamos pegar o tambaqui aqui como exemplo. Né? Se a gente fornecer para esse tambaqui 1,5 kg de ração, né, ração comercial, ração que é encontrada aí no comércio, essa ração, esse MS, significa matéria seca. Isso é uma coisa importante. Sempre que a gente mexe com nutrição de peixe ou de animais aquáticos, seja camarão, rã, outros organismos, tartaruga, né, a gente sempre precisa levar em consideração que a gente tem que descontar a umidade. Tá? Isso nos animais terrestres não é tão importante assim. Tá? Mas nos animais aquáticos isso é importante, porque a água, no caso dos organismos aquáticos, ela é um elemento constituinte, ela participa muito da formação do corpo. Tá? Então, em 1,5 kg de ração, a gente tem mais ou menos 1,350 kg, ou seja, 1,3 kg ou 1.350 gramas de matéria seca. O que quer dizer isso? É a ração sem umidade, ela está seca. Né? A gente não vai ter isso em condições naturais, porque a própria umidade do ar vai deixar aí seus 10, 12% de umidade, talvez até um pouquinho mais, dependendo da região. Deixa eu só dar um apoio para o rapaz que está com atraso. Só um pouquinho, pessoal. Tente neste link e me chame se tiver dúvidas. Ok? Vamos lá. Desse material, tá? Para cada 1 kg de peixe, para cada 1 kg vivo, 280 gramas vão ser de matéria seca, dessa ração que está sendo fornecida. Ou seja, 1.070 gramas vão virar resíduos, fezes, muco, amônia, gás carbônico. Tá? Ou seja, de cada 1,350 kg de matéria seca, só 280 gramas vão virar matéria seca, vão participar da constituição do peixe, para cada 1 kg. Outras 1.070 gramas, ou seja, grande parte, vai virar resíduo na água. Fezes, muco, amônia e gás carbônico, tá certo? Bom, vamos lá, avançando. Ok. Vou avançar aqui. Tá. Bom, em função dessa questão do conforto, né, isso aqui é uma coisa que eu inventei, em função do probleminha que eu tive essa semana, eu tive que mudar um pouco o slide, ficou um pouco esquisito. Mas aqui eu quero que vocês visualizem o seguinte, ó. Essa bolinha branca, né, seguindo a linha aqui, ela representa uma situação ideal. Imagina o que seria a situação ideal. A situação perfeita, a natureza. Vamos pegar lá um Piauçu, né? O Piauçu lá no rio, lá no São Francisco, né? Na parte limpa do rio, onde tem corredeira, né? Essa é a condição ideal dele. Nessa condição, dificilmente vai ter uma situação de qualidade de água que vai afetar ele. Só quando eu trago ele para um sistema de cultivo, eu não tenho como repetir, eu não tenho como manter aquela condição perfeita de qualidade de água, como a gente tem, no rio. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter uma condição com maior densidade, o oxigênio vai diminuir um pouco, nós vamos fornecer mais alimento do que ele tem aqui na condição natural, nós vamos dar mais alimento para ele, tá certo? Nesse contexto, a qualidade de água, ela vai gerar uma zona de conforto, onde tem um bom crescimento, tem reprodução, né?
Só que à medida que eu vou intensificando o processo, o peixe vai saindo dessa condição de conforto, né? Ele estava no ambiente natural, eu trouxe para um viveiro, só que agora eu vou trazer ele para uma condição de cultivo, de ganho de biomassa, tá? Onde ele vai receber uma grande quantidade de ração ou alimento, né, seja lá o que for. Eu vou submeter ele a uma situação de estresse por presença de amônia, talvez falte um pouco de oxigênio, vai ter uma alta densidade. A temperatura talvez não seja a ideal, né, que nem para nós aqui no centro-sul, aqui no sul principalmente, nós trabalhamos com peixe que é equatorial, tilápia, por exemplo, né? Santa Catarina é o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, nós estamos numa região subtropical, né? A região que eu estou aqui já é quase uma região temperada, né, em termos de classificação climática, e nós produzimos tilápia aqui. A minha região aqui, o Alto Vale do Itajaí, é a terceira maior produtora região de tilápia de Santa Catarina. E Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional, só que nós estamos numa região onde a temperatura média da água ao longo do ano é 22 graus. Depois nós vamos ver a questão da tilápia ali, vocês vão se assustar qual é a condição natural da tilápia, né? Opa, chegou Takeshi Morosoni. Tudo bem, Takeshi? Bem-vindo. Falando de qualidade de água, você deve lembrar lá da graduação, né, Takeshi? Vai falar assim, eu já vi esses slides em algum lugar, né? Alguns são novos, né? Eu consegui melhorar um pouquinho já desde aquela época. Então, o que acontece nessa situação aqui? Para que eu tenha ganho econômico, eu não posso trabalhar com esse animal numa condição de natureza e nem numa condição muito confortável, tá? Deixa eu só ver que o rapaz aqui está com dificuldade. Só ver o que está acontecendo aqui. Solinei participar, sala inicial. Tá. Ô, Solinei, esse problema que você está tendo aí é da internet, tá? Tem algum problema de conexão, ou teu sinal está muito baixo, ou alguma coisa assim. Essa mensagem aí do Prosver, do Great Prosver, é alguma coisa da internet. Eu não sei explicar exatamente o que é, mas é uma dificuldade de acesso em função, tenta reiniciar o celular, alguma coisa assim, e aí tenta de novo. Às vezes o cache do celular está sobrecarregado, quando você dá uma reiniciada nele, desligar e ligar de novo, ele libera isso aí, tá? Se não conseguir, volta a me avisar, ver como é que a gente pode fazer para te ajudar, tá bom? Eu vou dando seguimento lá. Ok, desculpe aí, pessoal, ajudando só o rapaz que está com dificuldade lá de acessar. Então, o que acontece? Você vai tentar trazer esse cultivo para uma condição, tá, muito próxima do que seria uma zona fatal, que é essa parte em vermelho. Opa, nem aparece a minha bolinha, por incrível que pareça, a cor é exatamente igual, a bolinha desaparece. Que é essa parte em vermelho aqui, né? O que acontece? Nessa região nós temos uma zona fatal. Por que isso é largo assim? Porque isso muda de espécie para espécie, tá? Essa distância aqui de estresse, por exemplo, uma espécie pode estar aqui, né, quando você cultiva ela. Só que, ao mesmo tempo, dentro dessa espécie, pode ser que tenha lá uns 5, 6 peixes que estão aqui, ó. São mais sensíveis por algum motivo, tá? Então, esse é um aspecto que a gente também precisa prestar atenção. Eu tenho um hábito aqui, quando eu faço um plantel de reprodutores, isso é uma coisa que sempre demora, né? Isso demora 4, 5 anos, o que eu faço? Alguns geneticistas dizem que eu faço errado, mas eu faço o quê? Eu pego um lote de peixes que eu quero fazer um reprodutor e trago eles aqui, ó, né? Trago eles aqui, ó, em cima da linha vermelha. Se o meu problema é frio com aquela espécie, eu ponho eles numa caixa d'água e deixo passar o inverno. Pequenininho, alevino ainda, né? Se o problema é alimentação, restringe a alimentação. Se a questão é amônia, eu sobrecarrego o ambiente. Eu faço eles passar pela pior situação possível. Os que sobram, e moram muitos, os que sobram, esses eu encaminho para uma condição mais confortável e faço as matrizes. Dessas que sobraram, eu vou selecionar as que se desenvolvem dentro de um padrão. Tá? Isso é um cuidado também que a gente tem que ter. A gente vai falar disso depois na biotecnologia, mais lá para o final. Tomar cuidado com esse negócio de sempre selecionar a matriz grande, a fêmea grande, o macho grande. Tranquilo, Solinei. Só inicia, isso é normal. No início, a maioria do pessoal tem essas dificuldades, né? Isso aí, depois vai pegando jeito. Só inicia o celular e a gente já vê se consegue acessar, tá bom? Depois é só clicar no mesmo link. O link é esse que eu mandei agora há pouco, é o mesmo link, ok? Tá? Então, o que acontece? Se eu conseguir
selecionar uma espécie, um espécime, né, que sobreviveu aqui, eu trago ele para cá e faço ele crescer. O cuidado com a espécie grande, não a espécie, o espécime, o peixe, né, você tem um peixe lá que tem lote, tá com 1 quilo e tem um peixe no meio lá que deu 3 quilos. Não adianta você pegar esse peixe de 3 quilos e ficar reproduzindo ele. A única coisa que você vai fazer, os teus filhotes vão ficar cada vez mais heterogêneos em relação ao tamanho, tá? Porque essa característica, ela não é dominante. Essa característica de crescer muito mais que os outros, ela é um gênero excessivo. O que isso significa? Quando ele vai transmitir a genética dele, ele não transmite genética de ser grande, ele transmite todas as genéticas que ele pode ter. Então ele vai transmitir um pouco para ser grande, um pouco para ser médio, um pouco para ser pequeno. A única coisa que você vai conseguir é criar lotes de peixe heterogêneos. Tá? Para você ter lotes de peixes homogêneos, você deve sempre selecionar as matrizes padrão. Por exemplo, você fez um lote de matrizes, tem lá 100 peixes, aí tem uns 5, 6 lá, média 1 quilo. Aí tem uns 5, 6 lá que deram 2,5 kg. Descarta. Não é um bom reprodutor. Por incrível que pareça, é assim que você tem que fazer. Também não pode usar os muito pequenininhos. Descarta. Né? Pega aqueles 80% do padrão ali, 70% do padrão, e sempre faça isso. Ao longo do tempo, você vai selecionando a característica de ser homogêneo. Você vai produzir alevinos que dão lotes finais que crescem mais homogêneos. Ok? Quando é possível fazer isso, faça dessa forma. Tá? Quanto à questão da qualidade de água, nós vamos tentar... A criação comercial trabalha aqui. Ó. Ela trabalha no sinal amarelo, senão ela não é viável economicamente. Né? Ela trabalha numa situação de estresse. Nós vamos trabalhar nossos reprodutores aqui no rosadinho, aqui no salmão. Nós não podemos levar eles para cá, senão nós corremos o risco de alguns não madurar de forma adequada. Então a gente vai segurar eles nesse ponto aqui. Se a gente conseguir fazer um ambiente igual ao natural, nossa, perfeito. Mas isso, o custo é muito alto e geralmente não vale a pena. Ok? Tranquilo esse alvo aqui, né? Conseguiram perceber a importância disso? Só testando para ver se vocês estão me ouvindo, se eu não estou falando sozinho, eu sempre tenho a impressão que eu estou falando sozinho. Opa, um ouviu, então beleza, parece que deve estar ouvindo também. Vamos usar o Thiago, vamos lá. Deixa eu ver aqui que é o próximo. Lembra da tabelinha que eu pedi para vocês escrever, para vocês anotar? Essa tabelinha nós vamos precisar, o que é isso aqui? São palavras, são substâncias químicas que nós precisamos conhecer para conseguir entender a qualidade de água. Tá? Esse HCO3- é o bicarbonato. Vocês podem ver que ele tem um CO3-, a mesma coisa que aqui. Ó, CO3 aqui não é igual, aqui é 2-. Tá? Para quem entende um pouquinho de química já percebeu a jogada, né? Por que aqui tem 1- e aqui tem 2? Porque aqui tem um H a mais, esse H é hidrogênio. Né? Esse aqui é o CO3, isso aqui é o que você joga na água quando você joga calcário. Tá? O calcário é o que? É cálcio, vai bolinha vermelha, isso. É cálcio junto com esse carbonato. Ó. Ele tem um 2 negativo aqui, tem um 2 positivo aqui, isso quer dizer que esse aqui, o positivo e o negativo, se amam. Né? Quando esses dois ficam juntos, eles criam um cristal que a gente chama de calcário, né? Que é essa substância aqui, ó. Né? Como um é 2 negativo, o outro é 2 positivo, dando uma aulinha de química básica, né? Eles se juntam, um neutraliza o outro, ele é um casamento feliz, aqui não separa mais. Só se eu colocar a temperatura, colocar um reagente químico, tem que colocar um... Eu brinco com os alunos, às vezes, para explicar, eu falo assim, aqui é o papai e a mamãe aqui, né? Se casaram, e é um casamento feliz. Para separar isso aqui, você tem que pôr um amante vigoroso no meio aqui, né? Tem um cara bombadão, uma coisa assim bem, né? Uma química, um ácido sulfúrico, uma temperatura alta, senão naturalmente eles não se soltam mais. Agora se põe um ácido sulfúrico aqui, dá problema, aí o coitado do cálcio cai fora e o carbonato vai se associar com ácido sulfúrico, né? Mas em condições naturais, isso aqui é o calcário, é uma molécula de cálcio, uma molécula de carbonato. Quando a gente joga isso na água, eles se desassociam. Não é que eles se separam, mas eles trabalham de formas diferentes. É como se eles estivessem separados, mas continuam juntos. A química ela é complicadinha, né, com essas coisas. Mas calma, não se assustem. Nós vamos trabalhando isso. O bicarbonato é o quê? É o carbonato misturado com a água.
Tá? Esse H aqui vem da água. Tá? O OH- é hidroxila. Quem conhece soda cáustica, não sei se alguém tem experiência de fazer o sabão em casa, né? Eu ainda sou da época que a gente fazia sabão quando matava um porquinho, né? Aproveitava quando tinha um boi lá para o sebo, né? A pele, alguma coisa assim, era feito o sabão, né? O sabão comum lá no sítio. Eu usava soda cáustica, né? O que é a soda cáustica? É esse negócio aqui, ó. Hidroxila e junto uma molécula de sódio, Na. Isso é a soda cáustica, né? Não quer dizer que isso aqui é a soda cáustica, não é isso que eu quis dizer, por favor. Só estou dizendo que isso aqui faz parte da soda cáustica. Esses três aqui que definem o pH. Quando vocês clicam pingam as gotinhas lá nos reagentes para ver o pH, é esses três juntos aqui que vão te dar o pH acima de 7, vamos dizer assim, né? O pH alcalino. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor. O gás carbônico é aquilo que toda vez que nós respiramos a gente elimina, né? Isso aqui a gente vai discutir quando falar da fotossíntese, né? Vai precisar entender um pouquinho isso aqui. Gás carbônico é aquilo que nós eliminamos na respiração. O ácido carbônico, quando o gás carbônico entra na água, ele na hora vira um ácido, que é esse negócio aqui. Ele reage com a água, tá? E forma o ácido carbônico. Depois eu já vou explicar que daí a água fica com pH baixo, tá? Nós vamos explicar tudo isso com calma, só estou dando uma prévia aqui. O cálcio e o magnésio, para quem já mexe com piscicultura, já fez um curso de qualidade de água, a gente deve ter ouvido falar na dureza, né? A dureza são esses dois aqui, ó, cálcio e magnésio. Da onde vem esse cálcio? Desse calcário. Da onde vem o carbonato aqui do pH? Desse CO3 aqui, ó. Né? Quando joga na água, eles começam a agir de forma diferente. Esse negócio aqui de concentração de saturação e concentração atual, quando nós falar do oxigênio. Porque oxigênio, gente, já vou derrubar um dilema agora. Esquece esse negócio. Qual é o oxigênio ideal? Vamos lá, escreve aí alguém para mim. Qual é o oxigênio bom em miligramas por litro? Os meus ex-alunos de preferência não falem, porque devem lembrar, espero que, né? Eu vou falar que não escrever, vai que eles não lembram, né? 6. Vamos lá, quem dá mais? Quem dá menos? Mínimo 4. Isso. Ué, mas por que para um é 6 e outro é 4? O que está acontecendo? O peixe é diferente? O que será que aconteceu? 8. Olha aí, ó. 5. Quem dá mais? Quem dá mais? 9. Quem dá menos? Quem dá menos? É assim mesmo. Tá? Agora, se eu deixar vocês conversar, como é que vocês vão explicar um para o outro aqui a questão do oxigênio agora? Como é que vocês vão chegar a um consenso, né? Adorei, Miguel, que você colocou 4 aqui. Perfeito. Já vamos... Miguel, só me diz uma coisa. A tua propriedade está localizada a que altitude em relação ao nível do mar? Eu, se eu não me engano, vocês estão numa localização bem próxima do mar, né? Miguel Faust. 100 metros. Exatamente. Deixa eu pegar um outro aqui. Arthur, em relação ao nível do mar, você está localizado a que altitude? (420). Show! Perfeito! Entenderam o macete aqui? Elisângela, você está quanto? Você deve estar entre esses dois, entre 100 e 420. Elisângela, qual é a altitude que você está em relação ao nível do mar? Isso que é o joia, né, da gente reunir pessoas de locais tão diferentes nesse país continental que é o Brasil. Né? Elisângela, o Alisson, se vocês lembrarem a altitude, não sabe. Ok. Que cidade que vocês estão, Elisângela? Talvez eu saiba de cabeça, eu sou bom nesse negócio. Mas pela concentração de oxigênio que você me passou, vocês devem estar entre 150 a 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Tá? Caramba, como é que eu sei isso olhando o oxigênio? É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Tá? Primeira coisa, esqueçam esses números. Joga isso no lixo. 260 aí, ó. Não falei? Eu sou cara, mereço um prêmio. Né? Como é que eu sei disso? Como é que eu sei? Por quê? Vamos pegar um caso aqui
o Miguel, ele vai olhar a literatura e vai falar assim, eu tô certo. Né? O Fausto ali vai fazer, eu tô certo, todo livro fala que o oxigênio mínimo é 4 miligramas por litro. Como é que vem esse doido agora falar, vem falar aí 6, 8, né? Tá errado, como é que o 8 pode estar certo? O 8 tá errado, não existe isso. Não tá errado. O que acontece é que a altitude, né? Se você pegar os peixes que o Fausto trabalha, quase ao nível do mar, tá? Se você levar o Fausto para trabalhar lá com o Arthur, e ele medir 6 na água de oxigênio, 5, tá? Olha, o André Lopes, quase 600, ó, por isso que o dele é 8. Né? Por quê? À medida que a gente sobe a altitude, Janaína, a Janaína é a Dalfert? A Janaína Dalfert é outra, eu não tenho o sobrenome aqui, eu não consigo saber quem é, sim. Nossa, Janaína, vocês estão tão alto assim lá em Teutônia? Caramba, essa eu irei feio, hein? Se fosse para eu ia dizer que é uns 300 metros, não mais que isso. Putz, essa aí agora me assustou. 800 metros é alto pra caramba, vocês mexem com tilápia lá. Porra. Vocês estão de parabéns, hein? O Vail Guinter merece uma estatueta. Né? 800 metros ali perto de Porto Alegre, menino, vocês devem pegar uns invernos bons aí, hein? Mas vamos lá. Porque a altitude, ela influencia a quantidade de oxigênio que o peixe consegue colocar no sangue. Por isso tem esse negócio aqui, ó. Concentração de saturação e concentração atual. Nós vamos fazer um acordo aqui. Vocês vão ter que confiar em mim até a gente chegar na teoria. Joga no lixo esse negócio de 4, 9, 8, 5. Isso não serve. Isso não serve para a gente conversar que nem um grupo aqui. Se eu ponhar vocês para conversar, vocês nunca vão chegar no acordo. Por quê? O Arthur vai falar com toda a razão que 4 miligramas o peixe está morrendo de falta de oxigênio. Ele está em cima da água, ele está boquejando. Né? A Janaína lá com 3,5, eu falei assim, nossa senhora, o peixe vai morrer tudo, não sobra um. Né? O André lá com a altitude que ele está lá, se ele trabalhar com oxigênio a 4, 4,5, não vai sobrar um peixe, vai morrer tudo. Ué, mas como é que pode? Muda? Não, o mesmo peixe. O que muda é uma coisa chamada pressão atmosférica. Não esqueçam disso. Já vou explicar. Se não der tempo hoje, na semana que vem, isso, a pressão atmosférica. Essa danadinha faz com que a gente entenda o oxigênio dissolvido não por miligrama, mas por saturação. Tá? A saturação que é o segredo do negócio. Tá? Agora eu sei porque não está pintando, eu não liguei o pincel, estou tentando pintar e não está. A saturação, que é o esquema. O que é a saturação? É a pressão 600, mas mesmo assim, ainda é bem alto para você manejar aí no sul do Brasil. Vocês estão de parabéns aí, conseguir trabalhar a tilápia com tanta eficiência aí. A saturação, ela é a pressão que o oxigênio tem para entrar na corrente sanguínea. E é isso que decide, é isso que determina quanto oxigênio o peixe precisa. Não é a concentração que você põe o oxímetro lá e ele fala 5 miligramas por litro. Essa é uma informação totalmente inútil. O que você tem que usar é apertar o oxímetro um botãozinho mais, né, depende do aparelho, geralmente tem que dar um avanço e procurar a informação saturação. É essa que tem que ser observada. Quando o Miguel fala saturação mínima 60%, isso vale para qualquer lugar do mundo. Você pode estar no pico Everest ou pode estar a 10 metros abaixo do nível do mar. Tá? Essa é uma informação que agora é igual para todos. Mas como isso muda com a altitude, 60% ao nível do mar é 4 miligramas. 60% a 600 metros de altitude é quase 7 miligramas. Tá? Quando a gente fala em saturação, e é isso que nós temos que conversar aqui, por quê? Se fôssemos todos lá da região da Janaína, 600 metros de altitude, a gente podia até falar 6 miligramas, 7. Beleza, todo mundo ia entender. Mas quando nós falamos de uma situação como essa aqui, não dá para usar essa linguagem. Tá? E ainda tem o fator temperatura, que também influencia nisso. Não é tão determinante, mas ele tem uma influência também, né? Vamos pegar aqui em Santa Catarina, minha região aqui. Eu tô, nesse momento, aqui a coisa é bem louca. Para vocês terem uma ideia,
A minha casa, né, que eu estou agora, é 320 metros de altitude. A escola onde eu trabalho dá 5 quilômetros daqui, tá? Em 5 quilômetros eu vou para 720 metros, tá? Para vocês terem uma ideia, tenta imaginar como é que é isso, né? Eu saio de casa de manhã morrendo de frio, eu chego lá no campus, tem um sol, coisa mais linda. Saio de casa de manhã com sol, quando eu chego no campus está coberto de nevoeiro, tem que usar casaco. É um clima totalmente, dá em torno de 5 graus de diferença, para vocês terem uma ideia, né? Eu faço isso todo dia, às vezes 4 vezes por dia, né? Imagina o peixe numa situação dessa, né? Aqui embaixo, na cidade de criar peixe, é uma coisa, lá em cima da serra, onde eu tenho o laboratório, é totalmente diferente, é melhor para truta do que para outro peixe, tá? 19 graus agora. Agora eu não sei que temperatura está aqui, hoje esfriou bastante aqui, hoje entrou uma frente fria, eu estou dentro da casa de alvenaria, aqui no meio da casa, uma sala aqui totalmente isolado, não tenho a menor ideia como é que está a temperatura lá fora, mas à tarde eu estava com uma jaqueta bem grossa para conseguir aguentar o ventinho frio lá no campus, né? Ok? Então, depois nós vamos explicar isso melhor, tá, gente? Aqui eu só estou dando uma introdução. Sidney, Toledo, 11 graus. Aqui deve ter mais ou menos isso. Nossa senhora, Gabriel. Fica onde? São Paulo? Gabriel é São Paulo, né? Serra Negra. Rapaz, nessa altitude, o Gabriel Sidney é Porto Mendes, Paraná. O Porto Mendes eu conheço, nasci do ladinho, Sidney. Eu sou da linha Itapiranga, lá em Pato Bragado. Eu sou quase vizinho seu de nascimento. Né? Mas, Gabriel, 930 metros de altitude, está certo que você está em São Paulo, está uma latitude um pouco mais acima, tá? Mas ainda é muito frio. Né? Você vai ter uma janela de poucos meses aí para ter um resultado bom com tilápia. Mas tá bom. Tá vendo só, pessoal? O Hintman que está no grupo aí, né? Que é aqui da região também, tá vendo, Hintman? O Gabriel aqui tem uma situação pior que a sua, ele está em São Paulo, né? Tá certo? Em termos de clima, ele está numa situação bem mais complicada. E está lá em São Paulo, onde a gente acha que é um lugar bom de mexer com peixe, né? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que observar, né? Tem que prestar atenção. Mas nós vamos discutir isso com calma. Já perceberam que a gente vai dar um choque aí no conhecimento que a maioria tem, né? Eu acredito que alguns do grupo já devam ter esse conhecimento. Mas isso é só o começo, estamos só dando uma pincelada, eu só estou explicando as letrinhas aqui, imagina quando chegar no assunto, né? Por isso que eu falo, nós vamos ficar aí três dias no mínimo discutindo isso aí, isso tem que ficar, né? Aproveite para falar, para tirar as dúvidas, para participar, ok? Então assim, quando sempre que aparecer isso aqui, ó, O2D significa oxigênio dissolvido, né? Daí geralmente vem em miligrama, tá certo? A saturação sempre vem em porcentagem, ok? Amônia tóxica, isso aqui também é uma bagunça, meus amigos. Eu já vi trabalho científico, tá? Onde o cara fez doutorado lá, ele confundiu amônia tóxica, amônia não tóxica e amônia total, tá? Prestar muita atenção nisso daqui, tá? Essa amônia tóxica, tá? O nome dela é amônia. Essa é a molécula de amônia, na verdade. Tá? Essa aqui é uma amônia que não mata. Essa chama amonio. Né? Se a gente for dar um nome, eu sempre brinco com os meus alunos. É muito fácil de saber quem faz mal para o peixe. Amônio, masculino. Amônia, feminino. Quem mata o peixe? Feminino. Só podia ser. Pelo amor de Deus, não tem nem o que discutir. Amônio não, amônio é legal. Quanto mais amônio eu tiver, melhor. Agora, se eu tiver amônia feminino, bicho pegou. Aí complicou. Ainda bem que a minha loura não tá aqui na sala, senão eu já tinha levado uns tabletes. Ela é braba que tá louco, né? A Elisângela tá demorando a falar alguma coisa. Cadê? Tem a esposa do Sidney, a Thaís. Vocês têm que me xingar, vocês não podem deixar eu falar essas coisas assim. Vocês têm que... Meninas Unidas, Larissa... Tem que meter a boca nesse professor machista aí. Esse é um truquezinho pra gente. Opa, agora veio o texto. Professor, que tal o site para nos ter uma informação confiável sobre altitude? Porque estava olhando aqui na internet, tem sites que variam informação em 260, 400, 300. Se você instalar um software no Android, se você tiver o celular Android, né, você vai lá no Google Play, né, que é onde estão os softwares, digita lá altímetro, tá? Tem vários lá, tem um, eu acho que é o primeiro que aparece, é uma figurinha meio begezinha. Ele
ele faz a sondagem da altitude por dois métodos. Um é pelo GPS do smartphone e o outro pela localização. Ele procura na internet e compara com a localização que o GPS dá. E aí ele faz uma aproximação entre os dois, é bem preciso, é bem joia, dá para utilizar. Eu sempre tenho no meu celular, sempre que eu vou na propriedade medir o oxigênio, primeira coisa que eu faço, abro o celular, altímetro e confirmo, porque aqui que eu te falei, a gente estava comentando aqui você anda 5 km, você subiu 300 metros ou desceu 300 metros. Aí a configuração do oxímetro, ele é para cada 100 metros. Isso é outra coisa que precisa prestar atenção. O oxímetro não sabe isso sozinho, você tem que falar para ele que altitude você está. Tá? A primeira coisa, pega o celular, espera um pouquinho ali, ele te dá uma altitude, bate no oxímetro, configura a altitude dele, tá? E aí põe a sonda para fazer a medida. Senão você não está medindo tudo errado, não tem informação nenhuma, tá bom? Tranquilo, Lisângela? Depois dá uma olhadinha no smartphone lá, você vai achar altímetro, né? E aí você tem isso já configurado, beleza? Vamos avançar. Desculpa a brincadeira aí, meninas, da amônia e do amônio, mas vocês sabem que tem duas coisas, como professor, quase 20 anos como professor, e como extensionista, quase 30, uma coisa eu aprendi. Duas coisas gravam na memória, tá? A emoção, tá? Você passar uma informação e irritar a pessoa, ou fazer a pessoa rir, por isso que eu faço bastante brincadeira. Vocês podem ver que eu sempre faço brincadeira, não é palhaçada à toa, não. Eu faço isso porque para despertar no cérebro de vocês o sentimento de alegria ou o sentimento de ficar brabo, uma provocação, porque isso você não esquece mais. Tá? A nossa memória é muito ligada à emoção. Tá? Por isso que a gente cria trauma com um acidente, alguma coisa assim, o cérebro não consegue superar, porque como está muito perto da emoção, você grava essa informação e não consegue se desligar dela mais, às vezes nem sozinho você não consegue, precisa de ajuda, né? Precisa de psicólogo, psiquiatra, conforme o caso, né? Para conseguir se livrar daquela informação, porque ela foi gravada com tanta intensidade que você cria um trauma. Um cheiro parecido, um barulho parecido com aquela situação que te deu estresse, você já entra em pânico, porque o cérebro está achando que vai acontecer aquilo tudo de novo e você não consegue impedir, né? Que é o tal do trauma. Eu tento fazer um traumazinho pequenininho, fazendo essas brincadeiras masculino e feminino, porque é a segunda coisa que grava muito, a sexualidade, né? Eu tenho alguns alunos aqui, até esse dia um aluno veio conversar comigo, o professor, dizendo, eu estou participando de um projeto, eu fui dar umas palestras lá aos agricultores, mas eu falei tudo técnico certinho lá, mas eles não lembram de nada. Eu falei, então na próxima palestra você vai lá, põe umas figurinhas lá de um galo correndo atrás de uma galinha, um boi fugindo de uma vaca, alguma coisa assim, e associa o conteúdo com isso. Mas por quê? Eu falei, vai lá e faz. Na outra semana ele voltou, rapaz, dizendo o povo achou de dar risada e sabia, até fizeram pergunta. Eu falei, pois é, sexualidade desperta a atenção, tanto do homem quanto da mulher, né? Isso é um instinto natural que a gente tem. Quando você faz uma brincadeira envolvendo a sexualidade, imediatamente o instinto fica pronto para, opa, o que está acontecendo? Né? Opa, será que eu tenho chance? Né? Deixa eu dar uma olhadinha. Né? Aí você conquista a confiança da pessoa. Tá? Nada a ver com o que nós estamos discutindo, mas talvez seja interessante para alguns entender como isso funciona. Isso chama neurolinguística. Tá? André tá ligado, né, André? Isso mesmo. A minha esposa, quando eu mostrei, exatamente, Takeshi é o cara, Takeshi é quase um nerd, né, Takeshi? Programação Neurolinguística, PNL, né? Eu trabalho em administração, uma das áreas que eu trabalho aqui no campus, a gente trabalha um pouco isso com os meninos. Uma entrevista do primeiro emprego, por exemplo, é incrível, né? O menino se forma numa graduação, aqui nós fizemos até um programa agora para selecionar para as bolsas de pesquisa, que o professor vai lá e fala assim, eu quero você. Mas aí nós estamos sugerindo aos professores que eles façam o quê? Chama e faz uma entrevista de emprego. A entrevista lá 5, 6 alunos, aí eu participei de algumas, é incrível, a pessoa chega, ela gagueja, ela não sabe, e o cara está terminando um curso de graduação. Então chega a uma conclusão aqui, precisamos trabalhar essa questão neurolinguística, né? Precisa melhorar isso um pouco, né, para que a pessoa esteja mais confiante. E os peixinhos, sim, André, essa foi a ideia, né? Gravar a apresentação do slide, isso vocês não vão esquecer nunca, né? E a pena é que eu não consigo, nesse programa aqui, eu não consigo, porque na verdade eles são animados. Eles ficam se beijando e fica saindo uns coraçãozinhos, né? Só que nesse software ele é tipo um PDF, ele não deixa o movimento acontecer. É tipo fosse uma foto do slide, né?
Nós vamos trabalhar no Zoom, um dia desses vai ser a mesma apresentação, mesma entrada de slides, vocês vão ver que o peixinho fica nadando e se beijando. Tem uns peixinhos pulando, né, tem toda coisa que não aparece aqui. Mas tem esse objetivo sim, André, foi exatamente essa a minha intenção. Tá? Assim como vocês vão ver ao longo desses slides, uma estrelinha amarela, uma estrelinha preta, uma estrelinha vermelha, vocês vão perceber. Isso é programação neurolinguística, eu coloco isso de propósito para chamar a atenção para aquele ponto, ele é importante. Eu preciso que vocês fiquem atentos ali. Né? Vamos lá, vamos para a parte que interessa então. Primeiro fator que a gente vai discutir, obviamente, é a temperatura. Né? Sempre lembrar, temperatura igual peixe, peixe igual temperatura. Sempre, sempre, sempre. Peixe é um animal de sangue frio. A temperatura do corpo dele é a temperatura do meio onde ele está. Tá certo? Tá certo, Sidney. A temperatura do peixe é sempre a temperatura. Lembra que nós falamos lá do conforto, lá no início? Né? Deixa eu só ver se aquele rapaz conseguiu acessar. Não acessou e não chamou também. Será que ele desistiu? Bom, aí é por conta dele. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em temperatura, tá? A gente precisa lembrar que sempre a temperatura da água é a temperatura do corpo. E cada espécie tem uma temperatura ideal, a melhor, a mais perfeita, a que dá a melhor situação. E essa temperatura, isso foi uma coisa muito interessante, eu tenho trabalhado muitos anos no Paraná, depois eu fiquei 7 anos trabalhando no Espírito Santo, isso foi uma aprendizagem assim fantástica. Aqui no Paraná eu era acostumado, aqui no Paraná não, que eu estou a 700 quilômetros de Toledo, né, quase 800 quilômetros aí da região onde eu trabalhava. Mas assim, no inverno, se a gente mexesse na tilápia, dá o fungo lá, a saprolegna, que é o tal do algodão que o pessoal fala. Alguns falam que é o lodo, né, mas não é lodo. Aquilo é um fungo que cresce sobre o corpo. Depois, quando eu falar das doenças, nós vamos explicar isso um pouco melhor. E esse fungo, ele dava quando? Quando o peixe mal nutrido, no inverno eu mexia. Né? Tirou a prova dos 9. Deixa eu só ver o que a Elisângela está inventando aqui. Esse mesmo. É esse programinha aí. Tá? O valor de baixo ali, 299, Elisângela, é o que ele considerou como sendo o mais aproximado, certo? Muito bom. A Elisângela instalou o programinha lá, depois vocês olham, tá lá no grupo do Telegram. Se quiserem instalar e deixar instalado, é interessante, para quem dá assistência técnica, né? É interessante. Você já tira o celular, tira a altitude, depois eu vou ensinar vocês a configurar. Hoje não vou poder fazer porque eu não trouxe, mas eu vou fazer uma live. André, ele fica no meio, né? Ele pega da internet pela localização estimada, ele pega o GPS que dá uma localização mais precisa, daí ele faz uma média ali, bem jóia, ele te dá uma situação, porque nós precisamos, tá bom, porque nós precisamos de 100 em 100 metros, né? Então para isso já é suficiente. Bom, então como é que eu estava falando? Quando eu trabalhava no Paraná, a gente mexia com as tilápias no inverno, dava a saprolegna, aquele fungo, aquele algodão, na temperatura baixa. A gente não tinha isso na temperatura alta. Por quê? Dificilmente você tem a água passando de 30 graus no Paraná. Né? Numa condição normal de cultivo, com aeradores, dificilmente você vai ter isso. Só que quando eu fui trabalhar no Espírito Santo, eu cheguei a registrar 37 graus na água, que para mim era uma coisa absurda. Né? Eu fui para o Espírito Santo com 32 anos de idade, desde os 18 mexendo com peixe. Né? Eu cheguei lá e falei, aqui não vai ter doença, né? Imagina essa água quente aqui o ano todo. Né? Francis, ela é outra doença, André, não é essa não, tá? Com essa água quente, para minha surpresa, né, quando a gente mexia os peixes em janeiro, em fevereiro, o que a gente tinha? Saprolegna. Falei, mas não é possível, mas é a doença do frio. Aí que me caiu a ficha, é porque a temperatura ideal do peixe, né, quando você fica trabalhando só numa região, ou você se acostuma com a água muito quente ou a água muito fria. Só que, na verdade, para o peixe, ele tem uma faixa ideal. Então, essa aqui, no caso, essa tabelinha é da tilápia. Né? O ideal da tilápia é 26, 31. Se você mantiver ela a 22 ou a 31, 38, ou 22, 26, a biologia dela é basicamente o mesmo efeito. Tá? Então, o pessoal do Paraná, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está acostumado a mexer com isso aqui. Está acostumado a trazer ela aqui, talvez até aqui, né?
A literatura fala que ela mora em 14, a gente que está aqui no sul sabe que isso não é verdade. As nossas tilápias aqui, eu já registrei, e não foi uma tilápia não, foi centenas de tilápias em água com 12 graus e não morreu nenhuma, né? Então a gente sabe que isso aqui já não é mais, isso pode ser para aquela tilápia lá da África, né? Mas essa que está aqui já ambientada aqui no sul, né, que já se aclimatou, não temos mais essa, aclimataram, exatamente, já não temos mais essa condição de morte a 14 graus. Agora, se pegar essa tilápia nossa e levar lá para o Maranhão, ou lá para o Pará, eu não sei se ela vai resistir a 31 graus ainda. Por quê? Nós temos um trabalho de seleção genética feito pelo pessoal da IPAGRE, aqui de Camboriú, aqui em Santa Catarina. Tem um menino lá, o Bruno Correia, é o pesquisador lá, um menino novo, mas tem um potencial gigante. Eu espero que ele desenvolva bastante o potencial dele. Está fazendo um trabalho fantástico ali, selecionando linhagens de tilápia gift para a nossa condição de clima aqui no sul, selecionando para o frio e depois para o crescimento. Trabalho espetacular, né? Mas eu fico curioso, assim, se a gente pegasse essa tilápia e levasse ela de volta para uma região equatorial, levar ela lá para Pernambuco, levar lá para Sergipe, né? Ou lá para o Pará, eu sei que lá não pode, mas o que acontece? O que será que vai acontecer com ela? Será que ela ainda tem essa capacidade de suportar essa temperatura? Provavelmente não, né? Ela já está geneticamente adaptada para essa faixa menor, né? Nossa temperatura média ao longo do ano nos nossos viveiros é essa aqui, ó, 22 graus. E nós mexemos com um peixe que é 26, 31 por natureza. Olha o que é a seleção genética, né? O que a gente não consegue. Essa faixa de temperatura, isso muda de espécie para espécie. Isso você tem que estudar, eu não tenho como apresentar para todas aqui, porque é uma gama muito grande. Essa é uma desvantagem de mexer com o Brasil todo, né? Nós temos aí desde pirarucu, nós temos tambaqui, nós temos dourado, pintado, panga, tilápia, carpa, peixe-areia no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês trabalham lá ainda, Janaína, mas tinha uma época que o peixe-areia era uma sensação, né? Não sei se já passou essa fase, deve ter passado, que não escutei mais nada. Que é um peixe típico aqui do Rio Grande do Sul, que tipo uma truta, né? Que exige uma água muito fria e tal. Isso vai mudar de espécie para espécie. Tem que conhecer a biologia e saber onde está a zona de conforto dele para fazer a reprodução, tá certo? Um outro fator que a gente precisa conversar um pouco é o pH, tá? Aqui está bem complexo, tem bastante coisa química aqui, mas vamos lá, eu vou ver se vocês conseguem me acompanhar. O pH, o nome pH significa potencial hidrogeniônico, por isso que chama P minúsculo, e não está escrito errado, é assim mesmo, tá? O P é minúsculo, que é de potencial, e o H maiúsculo, que é do hidrogênio, que chama potencial hidrogeniônico, né? Então sempre se escreve assim, Pzinho minúsculo, H maiúsculo, essa é a forma correta de escrever pH, tá? Ele vai variar de 0 a 14, como vocês já devem saber. Para os nossos peixes de cultivo, geralmente fica entre 6,5 e 8, a faixa ideal, aí depende, né? Peixes lá da Amazônia gostam de uma coisa mais perto de 7, os peixes mais de água parada gostam mais perto de 7,5, aí é uma questão aí de cada espécie se ambientar, tá certo? O que eu quero chamar a atenção aqui, eu acho que eu não preciso explicar muita coisa de pH, né? Mas eu quero chamar a atenção para a variação do pH. O que acontece com o pH? Nós temos uma situação de biologia, nós, humanos, animais de sangue quente, quando nós ingerimos um alimento, tá? Quando a gente come alguma coisa, como o nosso corpo é temperatura constante, eu costumo falar assim, comeu, engordou, comeu, cresceu, ponto, né? Para nós que somos animais de sangue quente. No caso do peixe, sim, a maioria, eu acredito, vai ter um pouco de dificuldade, mesmo quem estudou já está muito tempo fora de sala de aula, né? São os meninos mais novos aí que vão levar na moleza isso aí, mas eles vão ter paciência para, como também depois na parte da experiência, os meninos mais novos também vão sofrer um pouquinho, né? Mas eu vou com calma, pode ficar tranquilo, vou explicar cada coisinha aqui. Então, o que acontece com o pH? Quando a temperatura do corpo é constante, as enzimas, os ácidos que fazem a digestão, tá, do alimento, numa temperatura constante, são sempre os mesmos ácidos, as mesmas enzimas, tudo certinho. Não vai ter problema nenhum, vai ter a digestão. Engoliu, engordou, cresceu, né, acabou. No caso do peixe, não funciona assim. O peixe pode engolir
Isso aqui eu percebo muito aqui no sul, aqui no Alto Vale. Às vezes eu converso com o pessoal, que nem agora, por exemplo, nessa época agora. Deu um friozinho agora, tá atrasado esse ano, o frio demorou quase um mês para chegar, né, Hintermann? Você que é mais tempo aqui da região, acho que até mais de um mês aí, que hoje que deu uma esfriadinha, promessa pro final de semana que vai ficar bem frio, talvez até uma geada lá para segunda, terça. Talvez, né? Mas aí o que acontece? Essa mudança de temperatura, ela influencia nos pHs do estômago, tá? E no pH da água. Então o que vai acontecer? O peixe come, mas não digere. Aí nessas épocas que eu estava falando, aí o pessoal às vezes eu falo com o psicotor, como é que tá o peixe? O peixe tá bom, rapaz, tá comendo, tá uma beleza. Só que o pessoal tem uma dificuldade de perceber pela falta de conhecimento, né? A gente entende isso, a gente tenta explicar, a gente tenta, mas isso é uma coisa que demora para o pessoal aceitar, entender, isso é natural. Principalmente o agricultor, assim como o pescador, né? São duas classes que são bastante resistentes à informação. Por quê? Porque tem muita gente esperta que tenta se aproveitar dele, então ele fica receoso, né? Ele não aceita de imediato, é sempre difícil, sempre tem que ter todo um trabalho, um convencimento, isso às vezes demora 1 ano, 2 anos, né? Então a gente tenta explicar assim, o peixe engolir a comida não significa que ele cresce, ele só engoliu. Para ele crescer, ele tem que ter o pH ideal, a temperatura ideal. Por quê? Para ele digerir uma ração a 22 graus, vamos pegar um exemplo, uma tilápia, né? Para ele digerir a ração a 22 graus, ele vai produzir um tipo de enzima, que vai lá fazer a digestão. O que é a enzima? É uma substância química lá do intestino, né? Que vai lá e tira o nutriente e passa para a corrente sanguínea. Se a temperatura da água está em 27 graus, muda um pouquinho essa enzima. Ela tem que ser construída de um jeito diferente. Tá? E aí o peixe produz uma nova enzima. Isso demora em torno de 12 horas, no caso da tilápia. Né? Só que em 12 horas o pH pode vir de 6 para 10. Né, André? Eu sei que você está com um problema parecido com esse lá. Né? O que acontece? Muda em 12 horas, de 6 vai para 10. Ele estava fazendo lá a produção lá da enzima para um pH 6, 6,5. Só que daí, em função de um desequilíbrio químico, quando essa enzima ficou pronta à tarde, ele começou de manhã, quando a enzima ficou pronta à tarde, já era pH 10. Aquela enzima não serve mais, aí ele tem que produzir outra. Aí ele começa a produzir uma nova enzima, só que demora 12 horas para ela ficar pronta. Né? Só que daí anoitece. Quando anoitece, aí acontece um fenômeno químico ali na água, depois vamos explicar com calma. Anoitece, do pH 10 de tarde para de manhã pH 6,5 de novo. Aquela enzima não serve outra vez. Então, se isso fica acontecendo o tempo todo, o peixe fica gastando energia, produzindo enzima, e nunca tem a enzima certa. O pH tá ali o problema, tá certo? pH não mata peixe. Isso tem que ficar muito claro. pH não mata peixe em condições naturais. Eu não estou dizendo se você jogar adubo químico ou alguma coisa aí, é outra história. Mas em condições onde você não faz muita intervenção, não foi o pH que matou o peixe. Não pode falar isso. Tá? O pH, o problema dele é na nutrição. Tá? O que vai, se ele variar, o peixe, por melhor que seja a geração, ele não consegue absorver o nutriente. Tá certo? Então o que ele faz? O que a gente tem que fazer? Deixar o pH constante. Tá? Isso é um truque que a gente precisa aprender. Manter, pode ser 6,5, pode ser 8,5. O melhor é 7,2. É o perfeito. Tá? Já vou explicar o porquê. Mas entre ficar 6,5, 10, 10, 6,5, 6,5, 10, é melhor que fique 6,5 direto. Ou fique 8 direto. Né? Ou o mínimo possível de variação em função disso. É melhor do que ficar pulando, ficar mudando. A mudança é o problema. Tá entendido isso em relação a pH? O grande problema do pH não é o valor naquele instante, mas o sobe e desce. Tá?
pH sempre precisa ser medido 2 vezes por dia, até você ter o domínio do que está acontecendo no teu viveiro. Não adianta pegar o kit de análise e ir lá e medir o pH agora, 8h10 da noite. Beleza, você vai ter uma informação, mas ela não significa nada, porque se você for lá meia-noite, vai estar totalmente diferente. E se você for amanhã de manhã, antes de nascer o sol, já está diferente de novo. E se for de meio-dia, já é outro valor de novo. Tá? A variação ideal seria não variação, Arthur. A ideia seria não variar. Eu sei que isso na prática é difícil, né? Mas a gente vai trabalhar ajustando a alcalinidade com calcário, tá? Para fazer o que a gente chama de tamponamento. Daqui a pouco a gente vai, hoje eu acho que não vai mais dar tempo, mas a gente vai chegar no negócio que vai falar assim, efeito buffer, efeito tampão. E aí vocês prestem atenção, ali está o segredo para manter o pH constante. Por enquanto vamos entender como é que isso funciona. Tá? Aonde está a explicação disso? Na relação do gás carbônico, lembra que tem na tabelinha de vocês lá? Isso aqui é o que mesmo? É um ácido, né? O gás carbônico entra na água, ele reage com a água e forma um ácido, que faz o pH baixar até 4,5, se não tiver calcário na água. Tá certo? Se não tiver. Mas isso é muito difícil, tá certo? Em condições normais, você nunca vai chegar a isso. Eu sei que talvez a Elisângela e o Alisson, o seu Francisco, eu posso dizer assim, não, mas aqui perto tem uma água, na região amazônica, onde tem uma descarga de água. O Rio Negro é um exemplo clássico disso, né? Aquela água negra do Rio Negro, o pH dela é 4,2, 5,1, nessa faixa, porque tem uma grande quantidade de ácidos úmicos, que a gente chama, são os ácidos que vêm da decomposição da matéria orgânica, né? Que baixam muito o pH do ambiente, né? Inclusive tem peixe que mexe com peixe ornamental, já deve estar mais acostumado, né? Tem peixe ornamental que o pH dele é 4,8, 5,1. Se subir, ele morre. Né? Por quê? Porque é lá do Rio Negro, de uma região específica lá. Mas em condições normais, nós não chegamos, não pode nunca chegar abaixo de 4,5. Você mediu o pH e deu 3 na água, pode esquecer. Para você ter uma ideia, o suco de limão é 3,1. Tá? Não tem como ele baixar abaixo de 4,5 por causa do gás carbônico. Nesse pH, não tem mais gás carbônico disponível na água. Tá? Se o pH ficar abaixo de 4,5, esse sinal aqui quer dizer menor, né? pH menor que 4,5, quer dizer que está entrando ácido orgânico. Tá? O que é um ácido orgânico? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, isso aqui é conhecido como ácido muriático, né? Ou alvejante, né? O pessoal usa para fazer limpeza, não é cloro isso aqui, é ácido clorídrico, né? É um material muito usado para limpar pisos, esse tipo de coisa. Você joga e isso ferve, né? Ácido clorídrico é um dos ácidos mais fortes. Né? Por alguma forma, isso aqui isso não tem na natureza. Alguém está colocando isso. Senão o pH não chega a 4,5. Tá certo? Mantido entre. Deixa eu ter uma pergunta aqui. pH 7,2 e sai 7,2 no tanque 8,2. Desculpe, não entendi, Sidney. Se eu entendi, você está dizendo que você mede na entrada 7,2, na saída está dando 7,2, e no viveiro, que você chama de tanque, mas deve ser um viveiro, né, é 8,2, é isso que você quis dizer? Ele entra 7,2, no meio do açude está 8,2, na saída 7,2. Muito estranho. Tá? Isso é medido no mesmo instante ou em momentos diferentes? pH sempre tem essa pergunta. Está medindo na mesma hora ou está medindo em horas diferentes? Tá? Muito estranho. Tá certo? Já vamos chegar nessa parte do produto, Clisma. Você usa o que para medir o pH? Amônia alta. Tá. Nós vamos chegar no efeito da amônia já. Não vou entrar nisso não, senão eu vou dar um nó na cabeça do povo agora, porque aqui essa parte da amônia alta aí Você usa o que, Sidney, para medir? É colorímetro, é com gotinha, é pHmetro, é aquela fita de papel, aquela fitinha, né, um papelzinho que põe na água. O que você usa para medir o pH? Sidney. E aí você compara com um papelzinho, alguma coisa assim.
que tem um padrão onde você coloca o copinho. Coloca o copinho em cima, aí ele te dá você olha ali a cor mais próxima, aí você define o pH na régua. A régua que você fala deve ser o papelzinho, né? Que te dá um padrão de cores, né? Eu já vou te explicar o que acontece. Eu acho que eu sei o que é, né? Mas vamos esperar um pouquinho para não precisar me desviar muito do assunto aqui. Me lembre se eu não tocar no assunto mais para frente, tá? Tem horário e tem outra coisa aí, né, Tiago? Tem a questão do olho, tem a questão do sol, tá? Ok, deixa eu avançar aqui, eu quero eliminar assunto por assunto, porque se a gente começar a discutir amônia junto com pH, com oxigênio, aí vai, para quem não tem muita firmeza, aí vai ficar meio zonzo, não vai perder o sentido um pouquinho, né? Depois, no final, nós podemos fazer uma coisa mais geral, porque na prática é tudo misturado, né? Na prática é uma coisa só. Mas para a gente entender aqui, eu queria conduzir isso um pouquinho separado, para facilitar aquelas pessoas que talvez ainda não tenham um conhecimento tão bom, né? Questão na reprodução, então, sempre deixar... por que 7.2 é o ideal? Porque o pH do sangue, naturalmente, sem influência, é 7.2. Tá? Por isso que o pH 7.2 é o ideal, tá certo? Assim como a melhor água, e aí já vou começar a passar uns segredinhos, a melhor água para fazer reprodução não é água doce, tá? A melhor água para fazer reprodução é uma água levemente salgada. Tá certo? Por quê? Porque o sangue do peixe, a salinidade dele, a quantidade de sais que ele tem, é de aproximadamente 12 partes por mil. O mar é 32, para vocês terem uma ideia. 32, 33 é a água do mar. A água de mangue é 15, 16, 14, 16, 17, nessa faixa. Tá? A água doce é menos de 0,5. Então, quando eu faço a reprodução, se for sal comum, não de forma significativa, André. Não poderia mudar ao ponto assim de estar 7 para 5 ou 8. Né? Isso depende da região, Glaucio. Né? Você está onde? Em que região que você fica, Glaucio? Para nós aqui no Centro-Sul, você deve estar mais no norte, porque aqui no Centro-Sul não é normal de ter água salobre em poço, não. Isso é uma coisa que é mais comum na região do Planalto Cristalino, Piauí, é isso aí, você está na região do Planalto Cristalino, que é a região mais antiga do Brasil, né? Tem um sedimento ali que chama Planalto Cristalino, que é quase todo o Triângulo da Seca ali, é quase o Nordeste todo, e um pouquinho ali de Goiás, Minas Gerais, onde é comum o pessoal perfurar poços e ele tem um alto teor de sal, né? Isso é uma coisa típica da região de vocês aí. Aqui para nós isso não acontece, né? Já vamos falar um pouquinho dessa questão da salubridade e da salinidade. Então, assim, sempre que fizer a reprodução, colocar um pouquinho de sal, tá? Numa quantidade de 3% aproximadamente, né? 3 partes por mil, perdão, né? Isso em mil litros d'água, uma caixa de 1000 litros, vai dar umas 3 colheres de sal grosso, tá? O sal de gado que eu falo, aquele sal de colocar em coxo de gado, compra lá em saquinho de 20 kg, 15 kg, não lembro agora o peso que vem naquilo, aquele sal grosso para gado que não tem iodo, né? 3 colheres de sopa bem cheia, assim, que você coloca o que ficar na colher, pá, joga lá dentro do tanque onde estão os peixes, isso para cada 1000 litros d'água. O que isso vai fazer? O sódio que tem no sal, de sal comum, no sal de cozinha, sal grosso, esse sódio vai ajudar num negócio que nós vamos falar quando falar da amônia, eu vou falar da bomba de sal. Tá? Quando você põe uma quantidade um pouquinho maior de sódio na água, o peixe não gasta tanta energia para fazer a respiração e fazer a eliminação da amônia. Tá? Eu tenho por hábito já há muito tempo, né, principalmente os peixes mais sensíveis que eu trabalho aqui são principalmente a carpa prateada, né, more muito fácil, cabeça prateada, já nem tanto, mas é bem sensível também. Eu sempre trabalho com 3 colheres de sal, que vai dar aproximadamente 9 gramas de sal para cada 1000 litros d'água, vai dar uma concentração aí de 9 partes por mil. Tá? Só que tem que lembrar que eu trabalho com sistema fechado, eu não trabalho com troca de água. Tá? Quando a gente falar do dimensionamento, eu vou explicar o porquê disso.
o meu sistema é recirculado, filtro e volta. Eu não elimino a água por uma questão de temperatura, que para mim a coisa mais cara aqui é a temperatura. Depois eu vou trabalhar com calma isso. Daí a gente consegue fazer salgou a água, você vai do começo ao fim, né? E funciona maravilhosamente bem. Evita aquelas corrosão de nadadeira, né? As carpas é muito comum isso. Dá aquele tipo machucado, né? As nadadeiras ficam tudo corroídas. Às vezes ali no opérculo, você passa a mão no peixe, ele fica áspero, né? Ele perde o muco. Quando você põe esse sal, evita isso tudo. O metabolismo do peixe fica melhor. Inclusive tem alguns estudos científicos da Argentina para reproduzir dourado, por exemplo, que é um peixe extremamente estressado, um peixe muito difícil de trabalhar. Eles trabalham com concentração de sal de até 30 partes por mil, tá? Para evitar que ele perca os sais do corpo. E dessa forma a matriz não morra depois, quando você fez a extrusão dela, ou fez a desova induzida, você não perca a matriz, né? Porque ela morre, na verdade, porque ela perde muitos sais. Né? Ela perde a salinidade do sangue, e se ela não estiver num ambiente bem salino, ela não consegue recuperar. E ela morre por causa disso, é tipo uma desidratação. Né? Nós vamos chegar lá, André. Eu estou preparando já, se der tudo certo, daqui uns 20 dias, eu já vou poder fazer umas desovas aí de coisa. Já conversei com a minha filha, que é youtuber, né? Ela falou que vai filmar e fazer um vídeo, né? Passo a passo, a gente fazendo a aplicação, até para mostrar a técnica de lavagem de ovos, né? Para tirar a adesividade da carpa comum e a carpa colorida, que são as primeiras que a gente faz aqui agora. Mas para vocês daí visualizar um pouquinho ali no dia a dia também. Né? Mais uns 30 dias, 25 dias, eu acho que eu já consigo fazer umas desovas aí. Não sei, Hintman, você já tentou, Aldonir? Já fez alguma desova? Não? Como é que tá aí? Porque você está bem perto aqui, você está uns 30 quilômetros aqui de mim. Você já conseguiu fazer alguma coisa ou ainda... Eu não olhei minhas matrizes ainda, não tive tempo. Eu estou dando aula esse semestre, como há muitos anos eu não ministrava aula. O rapaz que cuida lá só está jogando aração lá dos que estão comendo. Mas eu não tive tempo de ir lá. Eu quero ver se sábado de manhã eu vou lá, levanto os tanqueredos, né, que estão nas matrizes, para ver. Ainda não, né? Esse ano vai ser complicado aqui para nós, né? Aldonir, Janaína, lá de Otônia também. Esse inverno quente que a gente teve aí, isso vai desprogramar completamente nossos peixes, né? Vai ser um ano difícil de fazer desova. Aquele ano que você aplica 10 fêmeas de cabeça grande para desovar 5, 6, conseguir fecundação de 3, 4. Né? Um ano... Opa, Solinei Batista conseguiu entrar. Show. Mas vamos lá, vamos avançar que já estamos quase no nosso horário. Tá? Então o pH, por que acontecem essas mudanças de pH? Porque a quantidade de calcário que tem na água está abaixo de 20 miligramas. Tá? Aí acontecem essas variações bruscas de pH, tá certo? Esse fator que mede isso chama alcalinidade total, tá? Que é um fator que a gente vai estudar agora na sequência. Ponto 29, pois hoje entrou a frente fria, né, Janena? Isso aí, né, Janena, desprograma completamente os peixes, né? Depois você tem no mesmo lote de peixe, você tem uma fêmea super madura, tem uma fêmea madurando, tem outra madura, e aí você conseguir escolher qual que está no ponto é um caos, né? Porque é uma bagunça, né? Isso aí realmente os últimos anos tem sido difícil. Eu gosto quando a gente tem um inverno assim que chega em abril, esfria, aí chega junho, julho, dá aquele frio assim de geada, 3, 4 dias seguidos, 5 dias seguidos de geada, aí chega em agosto começa a subir um pouco. Opa, nesse ano você mostra a seringa, para as carpinhas velhas, só mostra a seringa, as bichinhas já estão soltando ovo, né? Porque elas estão todas padronizadinhas, né? Agora um ano que nem esse aqui é complicado, né? Mas são nossos ofícios, né? Depois eu vou passar uma técnica para vocês para tirar os ovos e olhar 29 para 6. Nossa, Guido, que altitude que você está? Você deve estar na região bem alta também para baixar tanto a temperatura. Você está na região de Muriaé, não é? Tem que ter uma altitudezinha boa para Minas Gerais cair tanto assim a temperatura. Né? Nossa, tem que pegar um ventinho gelado aí. Tá certo? Então, a gente vai corrigir essas oscilações jogando mais calcário na água. Por quê? O fitoplâncton, quando ele faz a fotossíntese, a gente é acostumado a pensar que uma planta, né? Não sei se vocês já ouviram falar que os médicos falam que não é para deixar muita planta no quarto, né? Por que isso acontece? Porque as plantas, durante a noite... Tiago traz os casacos. O Tiago tá de férias ainda? Matador, que eu queria trabalhar para um povo assim. Caramba, já tinha que estar lá entrando nos tanques para sentir o clima. Não podia estar de
no Espírito Santo curtindo o calorzinho, não, é. Tô ponhando a caveira aí pro Thiago Zornal. Mas o que acontece? Quando o fitoplâncton faz a fotossíntese, que eu estava falando, os médicos falam para não deixar muitas plantas no quarto, porque durante o dia, quando tem luz, tá? Patrões bons, né? Sei, você já elogiou bastante, que eu tô sabendo já. Que bom que vocês se entenderam aí, fico muito feliz com isso. As plantas, quando tem luz, elas fazem fotossíntese. O que é a fotossíntese? Ela pega o gás carbônico do ar, usa a luz do sol, solta o oxigênio e fica com o carbono para ela. Aí ela cresce. Só que o que as pessoas não sabem, a maioria não sabe, né, é que a planta também respira, como nós. Ela respira oxigênio e elimina gás carbônico. E isso ela faz o dia todo. Ela faz isso 24 horas por dia. A diferença é que quando tem luz, ela tem um mecanismo lá nos clorofila, né, aqueles negócios tudo lá que a gente estuda na biologia, na escola, que daí quando tem luz, ela também produz oxigênio, né? Mas ela respira 24 horas por dia, que nem nós, ela absorve oxigênio e elimina gás carbônico. À noite, todo organismo que faz fotossíntese, inclusive o fitoplâncton, ele absorve oxigênio e elimina gás carbônico. E o gás carbônico na água significa o quê? Gás carbônico. Estou fazendo um vermelhinho aqui, vamos ver se dá certo. Gás carbônico na água significa ácido carbônico, né? Significa ácido carbônico, certo? Jogou ácido carbônico, o pH baixa, vai lá embaixo, né? Quando é que vai produzir mais gás carbônico do que oxigênio? Durante a noite. Então, à noite não tem luz, não faz fotossíntese, a planta absorve, o fitoplâncton absorve o oxigênio e libera o gás carbônico na água. Esse gás carbônico entrou em contato com a água, na hora ele vira um ácido, o pH diminui até 4,5, mas isso em condições de piscicultura quase impossível você chegar no pH desse, né? Mas ele baixa. Durante o dia, amanheceu, começou a sair o sol, o que a alga faz? Ela começa a absorver o gás carbônico e liberar oxigênio. Como ela absorve gás carbônico, aí tem uma reação química natural da água, todo esse ácido, agora, se o fitoplâncton tirou 5 gás carbônicos, esse ácido aqui, ele se desmancha e libera 5 gás carbônico de novo. Pá, que doideira! Mas a química é assim, né? Eu não sei como explicar isso de forma mais clara. Tirou o gás carbônico, o ácido carbônico desmancha para repor o gás carbônico que foi tirado. O que acontece? Menos ácido na água, o pH começa a subir. Tá? Como é que a gente evita isso? Observa uma coisa aqui, ó. O que é isso daqui do ácido carbônico aqui, ó? Olha na tabelinha de vocês lá. Vou explicar de um jeito que se o professor de química veio explicando isso, ele vai me xingar até, vai me mandar para o inferno, para a eternidade, né? Porque não é assim que se explica. Mas me interessa para que vocês entendam do que eu estou falando. Esse negocinho aqui, ó. Esse CO3 aqui. Não é que nós encontramos ele também? Vou deixar alguém falar, não vou falar. Carbonatos. E aonde nós temos esse CO3? Qual da substância que vocês têm na tabelinha aí que tem o CO3? Calcário. Exatamente, olha lá. CaCO3. Alcalinidade. Né? Quando a gente coloca calcário na água, tá? Quando nós adicionamos uma calcário para corrigir essa tal da alcalinidade, o que acontece? Quando o gás carbônico durante a noite é fornecido, tá? Esses carbonatos aqui não deixam a água ficar ácida. E durante o dia, quando é feita a fotossíntese, à medida que esses ácidos vão se desmanchando, pois é, por isso que você tem um pH tão alto, André. Mas já vamos chegar também como trabalhar com isso, só um pouquinho. À
À medida que esses ácidos vão se desmanchando, se tem calcário, olha aqui ó, o que tem disponível na água, CO3. Ele não deixa o pH oscilar tanto, tá? Quando você tem, às vezes eu falo pro pessoal assim, eu tô com pH 9,5, o que eu faço? Eu falo assim, joga calcário. Ele fala, mas como assim? Eu tô com pH 9,5. Pois são os mistérios da química. Aí você joga calcário, ele estabiliza no nível um pouco menor, tá? Ele não deixa o pH ficar tão alto, porque a flutuação, que a gente chama do gás carbônico, não é mais tão intensa. Exatamente, André, ele tampona. Por isso que chama efeito tampão. É como se você colocasse uma tampa nesse negócio e o pH ficasse sempre a mesma coisa, tá? Mais para frente eu vou explicar melhor como isso funciona, tá certo? Então, essa função do autofitoplâncton, né, a flechinha aqui, autofitoplâncton, baixa alcalinidade. O que é baixa alcalinidade? Menos de 20 mg por litro, ela que provoca essas variações de pH, tá certo? E a variação de pH faz o quê? Mata o peixe? Variação de pH mata o peixe? O que ela faz? Vamos ver se alguém lembra do que eu acabei de falar. Mas o que ela provoca, então? Qual é o problema da variação do pH? Isso. Vai deixar as enzimas, o estresse nutricional, né, as enzimas, mas associem com a parte da alimentação, da nutrição, não da alimentação, da nutrição. Vai provocar um problema nutricional. Ali que está o grande problema da variação do pH, tá certo? 8h30 já, deixa eu ver o que é o outro, ver se não deixo para a próxima aula. Vamos fechar a parte do pH, depois nós encerramos, né? Aqui alguns dados de pH, tá? Quando é que o peixe morre por pH? Quando o pH for menor que 4,5 e maior que 10,5. Aí nós começamos a ter risco de mortalidade. Risco, não quer dizer que morre. Risco. pH 3, o peixe pode, no caso a tilápia especificamente, é o peixe que eu tenho os dados, eu não tenho de todos os peixes, mas o que eu tenho aqui da tilápia por enquanto. pH 3, exatamente. Tem uma tabelinha depois, né, Glaucio? Que a gente precisa trabalhar. Vocês aí na região nordeste, norte aí, tem que ficar atento, né? Dá uma subida na temperatura, se tiver amônia um pouquinho alto, o pH deu uma subidinha, o bicho vira, né? O pessoal que trabalha em regiões mais aqui para o centro-sul, isso não é tão intenso, mas quem trabalha com água mais quente e pobre em calcário tem que sempre ficar muito atento, porque esse pessoal, o pessoal aqui do sul, nós aqui em Santa Catarina, adoramos fitoplâncton. A gente faz de tudo para ter fitoplâncton na água. Aí se você falar com alguém lá do norte, lá daí do Piauí, ele fala assim, meu Deus, a fitoplâncton é a pior coisa, se eu pudesse eu matava tudo, né? Porque qualquer variaçãozinha aí que acontece, você dispara a questão da amônia tóxica, que para nós aqui, como a temperatura não fica tão alta, não é tão problemático, né? Mas por outro lado, vocês têm uma temperatura que o peixe come o ano inteiro, né? Que maravilha, quando na época de Alegre, no Espírito Santo, que a gente fazia 3 lotes de tilápia por ano, nossa, que sonho, né? Mas vamos chegar lá. Então, a tilápia, que é de quem eu tenho os dados, ó, pH 3, você vai ter 100% de morte se ela ficar 1 a 3 dias. Lembra, pH 3 é suco de limão. Tá? A pH 4, você tem 50% de mortalidade após 19 dias. Então, por isso que não pode falar que pH mata o peixe. Tá? Isso é uma afirmação perigosa. pH dificilmente mata o peixe. Ele pode morrer desnutrido, mas não por causa do pH. Ok? E aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. pH muito baixo ou muito alto, tá? Ele tem sinais de asfixia. Não é aquele negócio de ele vir em cima na água, ali respirar na flor da água. Não é só a falta de oxigênio. Tem um monte de situação que provoca elas, inclusive variações de pH. Como o pH influencia o corpo do peixe, né, você tem uma variação brusca para cima ou para baixo do que seria o ideal para a espécie, o que o peixe faz? Ele se protege. Ele vai se proteger, ele não quer que aquele ácido entre na corrente sanguínea e baixe o pH do sangue, porque isso pode provocar uma morte cerebral, ou provocar alguma paralisia de órgãos, alguma coisa assim. Então ele evoluiu de uma forma que pH variou muito, o que ele faz? Produz muco, produz aquele gel, né, aquela golesma, né, que o peixe tem ao redor do corpo, tá?
para proteger aquilo, uma barreira para não deixar aquela acidez entrar no sangue dele, tá? E cobre o quê? Inclusive a parte mais sensível, que são as brânquias, né? Ele produz o gel e reveste as brânquias para impedir que essa acidez entre no corpo. Como está revestido a brânquia, o oxigênio também não entra. E aí ele dá sinais de falta de oxigênio, tá? Por isso que quando a gente vai medir água, não adianta medir só pH, não adianta medir só oxigênio. Tem que fazer análise completa. Você tem que ter um histórico. Isso é uma coisa que você tem que tirar o tempo, né? Toda semana, pH, tem que fazer. Se você tem dúvida com pH, tem que fazer 2 vezes por dia, uma semana toda, né? Alcalinidade e dureza 2 vezes por semana, oxigênio 1 vez por dia. E anotar. Não adianta ir lá medir e esquecer. Tem que ter uma prancheta ali e anota. Guarda essa informação para você ter uma história, para você saber o que está acontecendo. Se está variando direto, se está subindo, se está baixando, né? Isso aí ao longo do curso ainda eu vou enfatizar bastante essa questão aí do registro. Isso que eu estou falando aqui vale para peixe reprodutor, vale para levino e vale para peixe de engorda. Essa informação é igual para todos, tá certo? A outra parte aqui é só vocês lerem, pH alto, pH baixo. Vocês já conseguem acompanhar. Deixa eu só ver o que é o próximo tema, mas eu acho que é a dureza, transparência. Vamos encerrar aqui, tá? Bastante informação, vou dar um tempinho para vocês digerir, né? Dar uma lida naquela apostilinha. Eu vou mandar de novo esse material em PDF no grupo para vocês olhar. Dá uma lida. Na próxima aula, na sexta-feira, eu gostaria que vocês dessem uma lida antes de vir para a aula. Tira uns 5 minutos antes, tá? Pega esse material, imprime quem puder, ou no próprio computador, no celular. Dá uma lida no que nós discutimos, do início até aqui. Para aqui na transparência, porque as coisas vão se enrolar. Tá? Vai chegar uma hora que pH, oxigênio, transparência, fitoplâncton, alcalinidade, dureza, amônia é uma coisa só. Tá? Então é interessante você sempre dar uma lida para chegar na aula e estar fresco na mente aquilo que a gente discutiu. Tá bom? Tá certo? Observe que tem uma estrelinha aqui, né? Não é à toa. Né? É uma coisa importante aqui. Podemos encerrar por aqui para vocês terem um tempinho para dar uma processada, né? A minha professora de pedagogia na especialização das técnicas de ensino, ela dizia que o aluno aprende quando ele dorme. Porque durante o dia ele memoriza, fica na memória, mas só grava quando ele vai dormir. Tá? Por e-mail eu teria que criar um grupo. Não daria para mandar aqui pelo Telegram? Para vocês abrirem no celular ou no notebook, no computador? Eu tenho que ver, pode ser, né, Glaucio? Fica mais fácil que já tem isso tudo pronto aqui. Tranquilo? Tranquilo até aí? Tá num ritmo bom? Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo acompanhar? As dúvidas, tem que chamar, né? Para sexta-feira, vamos tentar conseguir um fone de ouvido para a gente poder conversar. Vermelho final 5 gotas. Essa coisa do que usar para fazer a medida, tá? Você pode medir a pH, por exemplo, usando o repolho roxo. Quando eu fiz engenharia de pesca lá, professor de química nos ensinou a medir o pH da água usando o repolho. Mas eu não sei se não dá para confiar. Eu vou preparar um material com imagens para mostrar para vocês. pH, eu gosto muito de utilizar, se eu não vou comprar um kit completo, se eu compro só o pH, eu compro aqueles kits de piscina, que é para medir pH e cloro da piscina. Aqueles kits, eu fiz várias vezes já o teste, eu tenho o pHmetro aqui, várias vezes já eu peguei o pHmetro, calibrei e medi o pH usando aquele kit de piscina, aquele estojinho azulzinho, né? Eu não sei que reagente tem ali, mas ele confere bem, ele é bem, foi um dos melhores que eu encontrei até hoje, até esses kits que compram em loja de aquário, eles não fecham muito bem não, tá? Sim, Miguel. Inclusive podem provocar mortalidade. Mas lembra, níveis altos, Miguel, é saturação, tá? Eu sempre falo em saturação, tá certo? Pode provocar mortalidade, inclusive por rompimento, tipo infarto. Rompe a veia e dá hemorragia interna, tá? Inclusive tem umas figuras no material, você já deve ter visto, tem umas figuras lá que mostram um efeito num jundiá, num bagre, do excesso de pressão de oxigênio. Glaucio, pH bom medir com sonda, mas preciso e prático, ou então colorindo.
Ah, sem dúvida, Glaucio. Se você tiver um pH-metro, é perfeito, né? Hoje tem pH-metros bem baratinhos, né? Eu até comprei um ali para o meu laboratório, não lembro agora, mas eu paguei acho que R$ 170, uma coisa assim. É daquele Asco lá, né? Acho que é Asco que chama, né? Um amarelinho. Não trabalhei, não sincronizei ele ainda com o pH-metro que eu tenho lá na escola, que eu uso para as pesquisas. Não tive tempo ainda de sincronizar os dois. Asco, né? É isso mesmo. AKSO. Esse aí, Axo, não Asco. Axo, isso. Eu ainda não consegui, mas eu acredito que deva dar igual a um bom químico, provavelmente até um pouco melhor, né? Não é possível que uma empresa faça um equipamento que fique pior do que você pingar gotinha, né? Isso seria um absurdo, né? Eu não acredito que seja inferior a isso, né? Tá empacotado, eu não usei ele ainda, chegou agora faz um mês, eu não tive tempo ainda de olhar. Mas antes de terminar, eu vou testar os dois, até porque eu quero um vídeo, né, mostrar como é que funciona, como é que opera, como é que calibra, essa coisa toda, para facilitar o trabalho. Mas tá bom, já passei 10 minutos, né? O tempo passa, né, gente? Vamos descansar, tá bom? Bom descanso para vocês. Sexta-feira, partimos aqui da transparência da água, tá bom? Um abraço e espero que vocês estejam gostando, que estejam aproveitando, né? Eu estou tocando num ritmo meio acelerado, aqui uns dias nós vamos reduzir um pouco o ritmo das aulas, mas eu quero chegar nessa parte mais básica, eliminada, até chegar na época da desova, para que eu possa ajudar vocês com as desovas, né? Vocês vão lá fazer uma desova, a gente vai vir aqui e vai discutir, deu problema, deu isso, deu aquilo, vamos discutir, ver como é que a gente pode ajudar, tá certo? Aí eu quero estar na parte da reprodução e da agricultura quando chegar essa época, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado pela confiança, tá? E estamos aí à disposição para ajudar vocês no que for possível, tá bom? Abraço, boa noite, até sexta-feira. Tchau, tchau.